Agora vamos discutir sobre empréstimo consignado, né? Um aliado ou inimigo das finanças? Essa é a interrogação e a pergunta que eu vou fazer ao advogado Matheus Nogueira, que está aqui para esclarecer tudo para a gente. É vilão, não é vilão, esse empréstimo consignado, né? Muito boa tarde. Eu quero saber também quem é que pode e deve, né, fazer aí o empréstimo consignado. Boa tarde, Léo. Boa tarde aos telespectadores aí da TV Aratu e do programa Universo. De fato, a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Então, pode ser um aliado de alguém que precise utilizar aquele recurso disponível na sua integralidade, mas pode também ser um vilão. E aí, justamente, é a questão da educação financeira, a questão da facilidade de acesso ao crédito e da pessoa saber que aquele dinheiro ali ele vai precisar ser pago depois e vai precisar ser pago com juros. Bora até explicar para a galera, né? A gente tem, né, merchans aqui também, nossa querida Thay agora também, né, nesse instante, fez aí o merchan também, mas eu quero saber como é que funciona o empréstimo consignado, né? Assim, para as pessoas entenderem, porque às vezes está aí com, né, uma situação mais apertada, já ouviu falar sobre o empréstimo consignado, tem receio, mas às vezes pode realmente, né, chegar junto. E a gente deixar claro aqui para quem está acompanhando a gente, o que seria esse empréstimo consignado? Como é que funciona? O empréstimo consignado, como o próprio nome diz, ele vem consignado em folha de pagamento. E geralmente as pessoas que utilizam são os servidores públicos, os aposentados e os pensionistas. Mas também existe um empréstimo consignado para pessoas que têm o regime de CLT. Sim. E aí, quando a empresa tem algum tipo de convênio com a instituição bancária ou com a instituição financeira, é que vai disponibilizar esse recurso que ele vai ser pago mensalmente mediante a dedução dessas parcelas antes mesmo dessa pessoa receber o dinheiro. Então, quando ela recebe o salário dela na conta dela, o banco já tirou a fatia dele. Automaticamente já foi debitado esse valor Já aí, foi desse debitado. empréstimo. E as pessoas hoje, elas estão se endividando muito por conta de quê? A gente sempre ouviu falar muito cartão de crédito. O cartão de crédito continua sendo esse grande vilão, as pessoas ainda não sabem utilizar cartão de crédito. Sim, o cartão de crédito é um grande vilão, inclusive foi aprovado essa semana, foi aprovado um projeto de lei que limita os juros do cartão de crédito e é importante que se saiba que também existe uma modalidade de cartão de crédito consignado. Ou seja, a pessoa que tem aquela margem consignável, chamada margem consignável, que é aquela parcela do salário, no caso aí da pensão, do salário, que pode ser deduzida para o pagamento desse empréstimo, existe também, por lei, uma disponibilização de uma margem para o cartão de crédito consignado. E esse aí, sim, é um grande vilão nos empréstimos consignados, porque se torna uma bola de neve que a pessoa nunca consegue terminar de pagar. E é preciso que se tenha atenção com isso, porque é o dinheiro de plástico que você acaba comprando, algo que você não precisa, muitas vezes, com o dinheiro que você não tem, e os juros são realmente juros muito grandes. A gente sempre debate aqui no nosso programa, né, no programa Universo, a questão da educação financeira, né? Virou mexer, a gente entra nesse assunto que eu insisto que deveria ser algo como uma disciplina nas escolas, principalmente. Eu sou uma pessoa que falo isso claramente para quem me acompanha, porque eu vejo que as pessoas não entendem, né, essa questão do dinheiro, como utilizar o dinheiro, né, o que você recebe, o que você gasta. Então, acho que desde pequeno a gente poderia, né, aprender isso aí para facilitar a vida de todo mundo. Mas as pessoas que estão acompanhando a gente, que estão querendo fazer um empréstimo consignado, matematicamente falando, o que seria esse valor, né, que ela pode pegar como empréstimo, até quanto ela poderia pegar como empréstimo, né, e quantas parcelas ela poderia aí, né, organizar para pagar, para as pessoas terem uma noção de como fica suave ou não para o seu bolso. Hoje, a legislação permite aí percentuais que são muito expressivos, então você pode chegar aí a 40% em determinados casos, ou até mais, do valor de salário que essa pessoa recebe mensalmente. E, claro, é importante a educação financeira nesse aspecto. Eu também sou entusiasta, eu acredito que isso tem que ser ensinado às crianças nas Sim, escolas, porque isso é bom para todo mundo. Isso é bom para o total. comerciante, isso é bom para o próprio banco, isso é bom para a economia do país, porque aquela pessoa que está num estado que a gente chama de superendividamento, ou seja, quando ela tem despesas que superam
os vencimentos mensais dela, ela fica fora do mercado de consumo. E uma pessoa fora do mercado de consumo, obviamente, ela não faz a economia do país girar. E hoje a gente tem aproximadamente aí 70 milhões de pessoas com estado de superendividamento ou com o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. E isso é muito ruim. Então, é importante que a pessoa saiba que, apesar dela ter aquele crédito disponível, ela não precisa usar aquele crédito, a menos que exista algo realmente que justifique, uma situação que justifique. E ela saiba que, posteriormente, ela vai ter que pagar isso e isso vai ser deduzido do salário dela. Então, aquele salário que ela tinha, que ela tem hoje, se ela pega um empréstimo consignado, daqui a 1 mês, 2 meses, ele já não vai ser mais o mesmo, porque aquelas parcelas vão ser deduzidas. E aí a gente entra num problema que é cíclico. É uma bola de neve, porque ela né? pega o empréstimo e aí, lá na frente, entra num estado de superendividamento e assim que a margem dela é liberada, ela pega outro empréstimo para cobrir, muitas vezes, aquelas dívidas que ela fez em razão daquele empréstimo, e isso é algo que nunca termina. O senhor falou aí nesse instante que até 40% do valor do salário ele pode solicitar como um empréstimo consignado? Isso é a margem mensal das parcelas que podem ser Sim. deduzidas. Mas é importante que a pessoa saiba que existem outras coisas que vão ser deduzidas. O imposto de renda, Sim. muitas vezes ali um plano de saúde, muitas vezes ali uma contribuição para algum sindicato, enfim. E também é importante que a pessoa saiba que isso é algo que pode ser consignado em folha, mas o que acontece muitas vezes na prática é, por conta de se tratar de um servidor público, de um aposentado, de um pensionista, alguém que não tem um risco de perder o emprego, alguém que vai ter aquele salário todo mês, as instituições financeiras acabam oferecendo também linhas de crédito por fora do consignado. E esse é o grande problema, porque isso é o que a lei limita de consignado em folha. Mas a pessoa pode chegar lá no banco e dizer, eu quero um cartão de crédito, ou eu quero financiar um carro, ou eu quero fazer uma operação de crédito, e aí é o problema. Aumentar o problema. Aumentar o problema, porque além daquilo que já é debitado automaticamente no seu salário, você vai ter algo que vai ser debitado na sua conta mensalmente, ou um boleto que você vai receber para pagar, porque é algo que foi fora do comprometimento de renda. Então, é claro que tem que haver educação financeira e tem que haver também um limite legal para esse tipo de oferta de crédito, que é uma oferta de crédito irresponsável, porque acaba estimulando com que a pessoa assuma uma dívida que ela muitas vezes não precisaria assumir, né? mas não ela vai conseguir também não vai conseguir cumprir. Nós estamos aqui com o advogado Matheus Nogueira, nós estamos falando sobre empréstimo consignado. Eu vou deixar uma pergunta no ar, quando retornar a gente vai debater, justamente sobre as pessoas, né, CLT, foram demitidas e estão com o empréstimo consignado. Como é que fica essa situação? Né? Que ela tem aí um empréstimo consignado com a empresa, né, onde trabalha, mas aí foi demitida. Como é que fica essa situação? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Agora a gente volta a falar sobre, né, empréstimo consignado, né, com o advogado Matheus Nogueira, que está aqui ao meu lado. Doutor Matheus, eu deixei, né, no nosso primeiro bloco, né, de perguntas, de entrevista, deixei uma pergunta aqui em aberto. O funcionário, quando ele é demitido e ele tem aí o acordo, né, junto com a empresa aí, de um empréstimo consignado, como é que fica essa situação? Essa é uma pergunta muito relevante, importante. Tem muita gente nessa situação, porque quando você é demitido e você tem esse empréstimo consignado, existem duas situações. Ou uma situação em que o contrato prevê especificamente que a empresa pode deduzir parte daquele valor que ainda é devido ao banco das suas verbas rescisórias, ou seja, das férias vencidas, 13º, FGTS, toda aquela situação ali que envolve a parte de direito do trabalho. E isso precisa estar previsto tanto no contrato de trabalho quanto no contrato do empréstimo consignado com a instituição bancária. Mas é importante que a pessoa que faz esse tipo de operação bancária, esse tipo de empréstimo, ela esteja atenta ao contrato do banco, porque existe o chamado seguro prestamista. O que é esse seguro? É um seguro que cobre algumas parcelas ou até quita a totalidade do empréstimo em alguns casos específicos, dentre eles doença grave, falecimento e a dispensa sem justa causa, ou seja, quando o funcionário ele não é dispensado por justa causa. Então, se esse é o caso, se essa é a hipótese, ele pode e deve acionar esse seguro. Se não for o caso, tanto da dedução das parcelas das verbas rescisórias quanto do seguro prestamista, a pessoa precisa ter ciência de que o débito ele persiste, ele continua e ele vai poder ser pago tanto por boleto bancário quanto
pelo desconto, né, na própria conta bancária, o débito automático em conta bancária. Agora, para quem está acompanhando a gente, que é pensionista, né, que já é aposentado, está com interesse de fazer aí, não é, um empréstimo consignado, o que seria esse passo a passo com relação à documentação, de comprovações também, né, de informações? O que seria feito para conseguir? Porque a gente tem, né, várias empresas que fazem isso e, às vezes, para conseguir atrair esse público, né, divulga inúmeras maravilhas para você cair, né, nessa vontade de fazer aí o empréstimo consignado, certo? Mas a gente precisa ficar em alerta e prestar atenção em que, principalmente? Primeiro, para falar sobre essa documentação, né, o que eles precisam informar. E depois também o que eles devem prestar atenção, né, nas empresas que fazem, né, esses empréstimos consignados. A informação é um direito básico do consumidor. Isso está previsto na lei, está previsto no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Então, o consumidor ele tem o direito de receber informação clara em língua portuguesa. No caso dos aposentados, um contrato que seja legível, nada de letra miúda, nada de contrato que não tenha a integralidade ali. Às vezes entregam a minuta e não entregam o contrato. E a pessoa não tem conhecimento de todas as cláusulas contratuais. Então, ela precisa ler esse contrato antes e verificar se, de fato, ela concorda com tudo aquilo. Porque se ela não concorda, por se tratar de um contrato de adesão, ele não vai ser alterado, mas ela tem a opção de procurar um outro banco, uma outra instituição financeira e, claro, ficar atento. Não existe contratação obrigatória de seguro, não existe contratação obrigatória de outras coisas que não sejam o principal objeto do contrato, que é o financiamento, que é o empréstimo, que é o cartão de crédito. Então, essa história de, se você contratar um seguro, a sua aprovação vai ser mais fácil. Isso é uma venda casada, é proibido também pelo Código de Defesa do Consumidor, e ainda que essa pessoa contrate isso, posteriormente ela pode requerer judicialmente a devolução em dobro desses valores. Isso está previsto ali no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que é um direito do consumidor receber de volta em dobro, com juros e correção monetária, todo aquele pagamento feito com cobrança indevida, entre elas as contratações por venda casada. As pessoas que utilizam muito do empréstimo consignado, quem são essas pessoas? Elas estão atrás de pagar dívidas ou elas estão atrás de conseguir realmente, né, comprar até algum bem material? Quem são, né, as características dessas pessoas? O que a gente vê muito, principalmente quando se tratam de aposentados, são pessoas que, às vezes, pegam empréstimo consignado para ajudar familiares. E esse é um grande problema, porque aquela pessoa ela não vai ficar responsável pelo pagamento. Por se tratar de um pagamento consignado, você vai ser o responsável por aquele pagamento. Então, aquela história de emprestar cartão de crédito, emprestar o nome para fazer uma compra... É o famoso quem empresta não presta, né? Quem empresta não presta. Então, é muito complicado. Você acaba fazendo aquela dívida e depois o responsável pelo pagamento daquela dívida não é a pessoa que vai, de fato, utilizar aquele recurso, mas é quem fez aquela operação bancária. E aí a gente tem várias coisas, gente que pega um empréstimo para viajar, gente que pega um empréstimo consignado para comprar um carro. Já vi casos de uma professora que pegou um empréstimo para comprar, para dar entrada num apartamento, e ali na frente, aquele caso que a gente conversou anteriormente, ela tinha não só as parcelas do empréstimo consignado para pagar, mas ela também tinha as parcelas do financiamento, que era por fora do consignado. E aí, nesse caso, ela estava comprometendo quase 80% da renda dela, mensalmente, só para pagar o financiamento de um apartamento. Caramba, realmente, quando a gente traz, né, assim, um especialista que possa falar e esclarecer isso para a gente, é justamente para você evitar de tomar uma atitude precipitada, né, porque você acha que pode ser o melhor caminho, né, um facilitador, e às vezes lá na frente vira essa bola de neve. E qual é a época do ano em que as pessoas mais se endividam, doutor Matheus? Assim, existe o famoso final de ano mesmo, por conta das festas de final de ano, ou aqui para o bom baiano que gosta de um carnaval, é o pós-carnaval? Geralmente é o pós-carnaval, é o pós-ano novo. Entendi, o porque pós-ano a novo. pessoa utiliza aquele recurso no final de ano e quando o ano inicia, você tem ali várias coisas para pagar. Você tem IPVA, você tem IPTU, você tem matrícula de filho na escola, você tem material escolar. Então, no início do ano é o momento em que você tem mais coisas para pagar e você acabou gastando aquele dinheiro nas festas de fim de ano, geralmente tirando férias no final do ano, e isso aí compromete a saúde financeira, compromete a renda, e a pessoa acaba lançando mão desse recurso que, ao longo do ano, a gente tem aquele ciclo vicioso, aquela bola de neve.
paga-se um empréstimo o ano todo, se endivida e durante o ano, chega no final do ano, você tem novamente essas despesas de final de ano e acaba lançando mão desse recurso novamente, e aí a pessoa vive num estado realmente de endividamento constante. Ela nunca tem um momento para respirar, para ter uma saúde financeira, para tomar fôlego e conseguir passar pelo menos um mês ali sem estar tendo alguma conta, algum endividamento. Agora, para quem está assistindo a gente, o senhor, né, como advogado, qual o conselho que daria, né, para as pessoas que estão endividadas, né, ainda não né, fizeram aí nenhum tipo de empréstimo, nenhum tipo de outra dívida, mas está aí com interesse e analisando as propostas dos empréstimos consignados? Qual é o alerta que o senhor daria e um conselho para ela? Primeiro conselho, procurar os órgãos de defesa do consumidor. Procurar o PROCON, aqui em Salvador também temos o CODECON, então são órgãos que você pode levar esse contrato vai ser analisado, vão ser feitos cálculos para analisar se de fato existe a cobrança de juros abusivos, se existe a cobrança de taxas indevidas e evitar ao máximo, não considerar a hipótese de pegar um empréstimo para quitar outro empréstimo. Para você fazer isso, você precisa ter ciência que você vai estar pegando um novo recurso com juros para pagar um empréstimo anterior, uma operação financeira anterior, que já estava havendo a incidência de juros. Ou seja, você vai estar pagando juros sobre juros para quitar algo e você vai estar se endividando novamente. Então, um advogado especialista em direito bancário e do consumidor é o profissional indicado para fazer não só a análise desse contrato, mas também verificar se existe uma possibilidade de negociação extrajudicial ou uma hipótese de uma ação judicial para questionar a abusividade de juros, de taxas e tudo mais. Nesse caso, é melhor ele tentar correr atrás, ao invés de pegar um empréstimo, mas ele correr atrás de tentar negociar a dívida, não é isso? Exatamente. É um direito à quitação antecipada de qualquer operação financeira, qualquer empréstimo, qualquer contrato. Todo mundo já deve ter ouvido falar que você, por exemplo, financia um carro, você pode pagar a última parcela com desconto. Por quê? Porque aquela parcela, na verdade, não é que você está pagando com desconto. O banco ele não vai poder cobrar juros de uma parcela que você está quitando antecipadamente. Então, ele está apenas tirando os juros dali para você pagar o valor real devido à instituição financeira. Então, negociar sempre é possível. E para isso é importante também um conselho que eu sempre dou para os clientes, sempre dou para todo mundo. Não faça essa negociação por telefone, não faça essa negociação presencialmente no banco. Você vai recorrer ao portal consumidor.gov.br, é um portal mantido pelo Ministério da Justiça, gerido por PROCONs, por agências reguladoras e pelo próprio Banco Central. É um órgão oficial, onde você vai ter um canal oficial para conversar e vai receber aquelas informações ali de maneira posteriormente rastreável. E aí você vai solicitar ali, eu quero revisar o meu contrato, eu quero quitar o meu financiamento, e ali tudo vai ser gerenciado por um órgão de defesa do consumidor e posteriormente, se for o caso, vai poder ser usado também em uma ação judicial. Maravilha. Repete para a gente o endereço, para quem está acompanhando a gente. É o www.consumidor.gov.br e também o app Consumidor, que está disponível tanto para Android quanto iOS. Quero agradecer aqui, né, a presença, né, do Dr. Matheus Nogueira, advogado. A gente estava falando sobre empréstimo consignado. Agradecer a presença aqui, né, deixar seu contato também, suas redes sociais, que é importante para as pessoas que acompanham a gente ter vocês, especialistas, mais próximos. Eu que agradeço. O Instagram é @mateusnogueira.adv, sem H, mateusnogueira.adv. E estou sempre à disposição aí, Léo. É de fato, um serviço muito importante de esclarecimento de um tema de relevância para toda a população. Dia a dia de todo mundo. Com certeza. Muito obrigado, né? Um bom feriado também para você.